Olá! Hoje eu não quero falar só sobre dinheiro. Eu quero falar sobre a mulher que existe por trás das dívidas, da ansiedade, da culpa e da sensação de que nunca consegue sair do lugar. Você já sentiu isso antes? Eu já senti várias vezes. E é um sentimento que parece que as mulheres nascem com ele, a culpa feminina, principalmente relacionada às finanças. E hoje eu quero falar sobre isso, o dinheiro, que é um tema tão difícil e delicado na vida de muitas mulheres. Porque eu acredito que a prosperidade, ela vai muito além da conta bancária. Ela, na verdade, não é sobre a sua conta bancária. E se você ficar comigo até o final do vídeo, talvez você saia desse vídeo olhando para sua vida de uma forma diferente e para si mesma também. Aliás, eu me chamo Agatha, eu trabalho com baralho cigano e sou taróloga. Eu uso essas ferramentas como instrumentos de autoconhecimento e clareza, né? Para ajudar as mulheres a enxergarem seus caminhos com mais consciência. Mas acima de tudo, eu acredito que nenhuma carta, nenhuma tiragem vai mudar a vida de ninguém, né? Não vai mudar, na verdade. Não vai mudar sozinho. Quem transforma a nossa própria história somos nós mesmos. Quem tem o poder de transformar a sua história é você, que decide olhar para si, mudar a forma de agir, mudar a forma de pensar e como reagir às situações, como senti-las. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Você pode me responder uma coisa? Você já recebeu o seu salário, né? E olhou pra conta e pensou, ué, acabou de cair, mas já acabou, né? Parece que o dinheiro entra, você olha que ele entrou e ele vai embora. E aí começa aqueles pensamentos, os pensamentos, né? Eu nunca vou conseguir juntar dinheiro, eu nunca vou sair das dívidas, todo mundo consegue prosperar menos eu. Essa é a frase que a gente sempre fala, né? Todo mundo consegue prosperar, menos eu. Mas sabe o que é mais triste? A gente começa a acreditar que o problema somos nós, né? Que a gente é o nosso próprio, que a gente tá criando todo esse problema. Que nasceu sem sorte, que não sabe cuidar de dinheiro. Mas hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso, sobre esse assunto. Porque eu descobri uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, o problema não é só dinheiro. O dinheiro é só a consequência. Quando eu comecei a estudar mais sobre prosperidade, eu percebi que quase ninguém ensina o que realmente importa. As pessoas ensinam planilhas, ensinam investimento, ensinam onde guardar dinheiro. E tudo isso é muito importante, sim, também aprender, por favor. Não deixe de lado estudar sobre isso. Mas também existe uma outra pergunta. Qual é a sua relação com o dinheiro? Hoje, qual é a sua relação com o dinheiro? Porque o dinheiro não é só um número. Ele desperta medo, ansiedade, culpa, vergonha, esperança e sonhos também. E tudo isso influencia nas nossas decisões. A energia sem o misticismo. Quando eu falo de energia, eu não tô falando de magia e nem mágica, nem de religião. Cada pessoa acredita no que faz sentido para ela. Quando eu falo de energia, eu tô falando da forma como a gente vive todos os dias. Eu vou te dar um exemplo. Você evita abrir o aplicativo do banco porque já sabe que vai se estressar. Você não abre o aplicativo do banco durante o dia, durante a semana, porque você sabe que vai ficar estressada se você fizer. Você compra alguma coisa porque teve um dia ruim, você fala que merece aquele presente, mas depois passa o mês todo angustiada, porque comprou aquilo e se sentiu culpada depois. Você ajuda todo mundo e esquece de cuidar de você mesma. Nós sabemos que as mulheres sempre têm esse hábito, né?
A gente quer ajudar nossos pais, nossos maridos, nossos filhos, nossos irmãos, mas e nós mesmas? Que tempo que você tá tirando para se ajudar? O seu autocuidado. Lembrando que autocuidado não é só fazer o cabelo, a unha, uma skincare, sabe? É o seu autocuidado energético, espiritual, você com você mesma. Você esquece de cuidar de você. Você morre de medo de falar sobre dinheiro. Tudo isso cria uma relação muito pesada com a vida financeira. Eu quero que você pense comigo agora. Quem te ensinou sobre o dinheiro? A escola? Em casa? Talvez. Mas o que você ouviu quando era criança? Dinheiro é difícil. É o que a gente mais escuta, né? Eu escutei muitas vezes isso na minha casa. Que dinheiro era difícil. Que talvez iria faltar para pagar tal conta. Que pessoas prósperas é uma ilusão, não existe. Que mulher não sabe administrar dinheiro. A gente nasceu pobre mesmo. A gente vai morrer pobre. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. E a se conformar com essa situação, né? Seremos pobres pelo resto da vida. Mas sem perceber, essas frases, elas vão ficando dentro da gente. Elas causam uma impressão. E essa impressão, ela nos acompanha ao longo da nossa vida adulta. Principalmente quando a gente é criança. Quando a criança escuta uma frase dessa, ela vai guardar no subconsciente dela. E mesmo que você não se lembre muitas vezes qual era a frase específica que falavam na sua família, você vai criar a mesma mentalidade que as pessoas que moravam com você tinham, né? Essas frases vão ficar dentro de você. E um dia elas vão virar crenças. E aí que tá o perigo? Elas vão virar crenças. A gente nem questiona mais, a gente só acredita. O dinheiro, ele entra, mas ele não fica. Às vezes, a pessoa acha que o problema é ganhar pouco. Ganhar pouco. A situação que a gente vive hoje no Brasil não é uma situação economicamente fácil, né? Eu sei, você sabe. A gente sabe que a gente tá vivendo uma situação bem difícil. Mas o ganhar pouco não pode ser a muleta que a gente deve carregar pra todos os fatos, né? Tudo que acontece. O fato da gente gastar desenfreadamente. Claro que ganhar mais ajuda, com certeza, né? Mas eu conheço pessoas que ganham muito e vivem endividadas. Realmente, eu conheço pessoas que ganham um salário razoavelmente bom, mas elas estão endividadas. E conheço pessoas que ganham menos e que conseguem viver uma vida tranquila, uma vida financeira tranquila, sem desespero, sem escassez. Sabe por quê? Porque a prosperidade, ela não começa quando entra mais dinheiro. Ela começa quando nós mudamos a forma de tomar nossas decisões. As dívidas. E aí vem a pergunta que eu mais escuto, que eu mais vejo, né? Será que eu vou conseguir sair das dívidas? E eu quero responder para você que sim, é possível. Eu passei por isso, por essa fase. Eu conheci muitas pessoas que passaram. Você conhece pessoas também. E sim, é possível sim. Mas talvez, com certeza, não vai acontecer da noite pro dia. Porque você não se endividou da noite pro dia. Provavelmente. Não foi o que aconteceu comigo. Foi uma série de escolhas e decisões erradas que foram tomadas. Ou às vezes por necessidade. Muitas vezes, né? E aí as dívidas aconteceram. Porque a dívida não aparece do dia pra noite. Ela foi acontecendo aos poucos. Uma compra aqui, outra ali, um cartão, parcelamento, financiamento. Quando a gente vê, já tá parecendo uma montanha. E o que acontece? A gente trava, a gente vê aquilo na nossa vida e a gente fica travada, a gente sente vergonha, né? A gente para de olhar nossa conta, como se fingir que ela não existisse fosse fazer ela desaparecer. A gente não olha a dívida, a gente não olha, né, para nossas finanças dessa forma,
por vergonha, por ansiedade. A ansiedade também, né? Causa muito isso. Mas não é assim. O primeiro passo é olhar para a situação sem culpa. Tira essa culpa de você agora. Joga ela de volta pro universo. Porque a culpa não vai pagar seu boleto, né? A vergonha não vai pagar nossas dívidas. Uma decisão, quem paga é a nossa decisão. Uma decisão pequena hoje, outra amanhã, depois outra. É assim que a gente começa a reconstruir. E a prosperidade. A prosperidade pra mim não é ter milhões, né, na minha conta, não é ter milhões. É dormir em paz, é conseguir comprar alguma coisa sem desespero, sem culpa. Aquela culpa de, meu Deus, eu comprei tal coisa, né? Depois sentir, mesmo que seja uma coisa até que você precise, né? Uma coisa que seja necessidade, não é uma coisa supérflua, é uma necessidade. E sentir a culpa de ter comprado aquilo, né? E ficar desesperançada. Mas a prosperidade é você comprar sem culpa. É você olhar para o futuro com esperança. É saber que você está construindo uma vida melhor, mesmo devagar, tijolo por tijolo. Onde entra o tarô e o baralho cigano? Olha, é aqui que muita gente se pergunta, mas onde entra o tarô nisso tudo? E eu gosto de responder de um jeito muito simples. O tarô não faz dinheiro cair do céu, né? O baralho cigano também não. Ele não substitui o trabalho, o planejamento, a responsabilidade, mas eles podem mostrar aquilo que às vezes a gente não consegue enxergar sozinha. A energia que você tá vibrando, a energia que tem dentro da sua casa, a energia que está perto de você, a crença limitante que talvez você ainda não identificou, que você tá tendo no seu subconsciente, padrões que se repetem, medos que ainda estão guiando as suas escolhas, momentos em que a gente insiste em um caminho que não faz mais sentido pra gente. Eu vejo o tarô e baralho cigano como ferramenta de autoconhecimento. Eles ajudam a clarear a mente. E quando a mente fica clara, as nossas decisões ficam mais claras também. Se você chegou até aqui, eu quero que você se lembre de uma coisa. Você não é o saldo da sua conta. Você não é o tamanho da sua dívida. E você não é os erros que você cometeu. Você é uma mulher que pode aprender, pode crescer, pode recomeçar. E eu espero que esse seja o começo de uma caminhada que nós vamos fazer juntas. Aqui a gente fala sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre espiritualidade, sobre comportamentos, escolhas e principalmente sobre como se tornar uma versão mais consciente de nós mesmas. Porque quando a gente muda por dentro, a nossa vida começa a mudar por fora também. A maior mudança é por dentro, é na nossa mentalidade. Quando a sua mentalidade muda e você começa a mudar por dentro, você vai perceber que o seu ambiente, ele também vai mudar. Aos poucos. A mudança não vai ser do dia pra noite e também você não tem que se cobrar isso todos os dias. Ela vai vir gradualmente e você vai perceber as mudanças no seu dia a dia, no seu ambiente. E se esse vídeo fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários qual é a maior dificuldade também que você enfrenta hoje quando o assunto é dinheiro. E eu vou ler tudo com muito carinho. E se você conhece uma mulher, né, que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ela. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.